E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, sou professor de Biologia e seja muito bem-vindo ao canal da Plataforma Z, um local onde você vai encontrar uma grande quantidade de conteúdos, vídeos, dicas para sua preparação final aí para o Enem e também para vestibulares. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Toda semana um vídeo novo com dicas para a sua preparação. E hoje estou aqui para contribuir com a biologia. Então eu separei 5 grandes temas, em cada um dos temas 2 subtemas. E no final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre um dos tópicos de tudo que eu falar aqui para vocês. Primeiro grande tema, ecologia. Não tem como fugir da ecologia. A ecologia ela sempre está presente na prova, varia um pouco a quantidade de questões, mas sempre está lá. Então, dentro da ecologia, eu aconselho você a dar uma analisada em cadeias e teias alimentares, certo? E também em impactos ambientais. Dentro dos impactos ambientais, dá uma focada na poluição do ar, principalmente no que diz respeito ao aquecimento global. Então, o que é a intensificação do efeito estufa, que gera o aquecimento global, que gera uma série de alterações, tanto em ecossistemas aquáticos como em ecossistemas terrestres. Segundo grande tema para você, genética. Está ficando constante a presença de uma questão, 2 questões de genética na nossa prova. Então, além dos conceitos básicos, daqueles termos mais comuns que aparecem em provas, é interessante que você saiba analisar um heredograma, que você saiba o que significa aquela simbologia, os casais, filiação, quem é portador da característica, como olhar uma herança recessiva, uma herança dominante dentro de um heredograma. Se você tiver a noção do heredograma na cabeça de como monta, às vezes uma questão que simplesmente descreve um histórico familiar no enunciado, você consegue montar um heredograma. E aí também um outro ponto da genética para você dar uma analisada é a análise de cariótipo. Cariótipo, que é aquele mapa cromossômico típico da espécie, aí a gente puxa para a nossa, espécie humana, aonde você vai ver ali os 46 cromossomos dispostos, e aí você vai aprender a analisar as alterações cromossômicas que podem acontecer em cromossomos que são autossomos e cromossomos que são sexuais. Então dá uma dedicada a mais para relembrar um pouco das síndromes que costumam cair em prova, que também está se repetindo. Terceiro grande tema, citologia. Não tem como você ir para uma questão de citologia sem saber a função das organelas celulares. As organelas membranosas e as estruturas não membranosas. Então, no mínimo, você tem que saber a função geral de cada uma delas para saber relacionar essas estruturas em relação à função dentro do desenvolvimento de um determinado problema que ele vai te dar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da citologia, metabolismo energético. Então você tem que saber um pouquinho sobre respiração celular, as etapas da respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, e fotossíntese e as etapas da fotossíntese, a fase clara e a fase escura. Você tem que lembrar que aqui é catabolismo, aqui é anabolismo, certo? E aí não tem como você saber como que acontecem as etapas tanto da respiração quanto da fotossíntese e não entender um pouquinho de mitocôndrias e cloroplastos. Em que local cada fase acontece em cada uma dessas organelas e também um pouquinho da relação da teoria endossimbiótica. Quarto grande tema da biologia. Então você vai dar olhando ali a fisiologia animal. Nossa, professor, é muita coisa na fisiologia animal. Calma. Então eu aconselho você ter uma noção, pelo menos uma apresentação anatômica, com uma funçãozinha geral de cada um dos sistemas. Professor, não dá tempo, são muitos sistemas, então escolhe digestório, respiratório e cardiovascular. Pelo menos esses 3.
tá? Aí você pelo menos saiba ali as estruturas anatômicas, a função geral, alguma doença ligada a algum desses sistemas. E o outro tópico, né, da fisiologia animal a respeito da imunidade. E aí seria legal você sentar, né, e tentar ver ali diferenças, saber entender a diferença entre vacina e soro. Quando usar a vacina, quando usar o soro, como que é produzida cada um dessas substâncias, né, desses produtos e como usá-la. É legal entender isso daí porque já caiu também várias vezes ao longo, né, das provas do Enem. E o nosso quinto e último tema, a evolução. Nossa, evolução? Sim. Entenda, senta um pouquinho, dá uma lida nas teorias evolucionistas. Dentro dessas teorias, Lamarck e Darwin, faça um comparativo. Pega a particularidade de cada um, entenda como que cada um falava de adaptação e variedade, certo? Aí você vai conseguir, e chegando em Darwin, dá aquela atenção à seleção natural. Tenta entender que é um processo natural, né? Sem a pressão de escolha por parte do indivíduo. Então isso é bastante importante. E por último, dentro da evolução, saber analisar, saber enxergar o que é um cladograma, o que é uma árvore filogenética, saber entender como relacionar indivíduos atuais com um ancestral, né, e as características que estão envolvidas dentro desse cladograma que criam um grau de parentesco entre esses indivíduos. Então é muito importante. Se você puder dar uma memorizada em 2 cladogramas, um do reino animal e um outro do reino vegetal, vai para o 10, você vai ficar na cabeça ali uma série de características muito importantes para cada um desses 2 grupos, certo? E aí chegou o momento, né, de eu falar um pouquinho mais sobre um dos tópicos de todos esses que eu falei para vocês. Não que os outros não sejam importantes, mas eu escolhi esse, tá? Cadeias e teias alimentares. Vamos entender. O que é uma cadeia alimentar? É uma relação alimentar entre indivíduos. Então, normalmente, você vai ter alguém que é a presa e alguém que é o predador, certo? E aí eu vou ter uma seta que sai da presa, de quem é o alimento, para quem está se alimentando, certo? Aí você vai ter o produtor, você vai ter o consumidor e você vai ter o decompositor. O decompositor, ele não é representado em uma cadeia alimentar. Produtor. O produtor, ele é um indivíduo autótrofo, que é aquele indivíduo que ele consegue produzir o seu próprio alimento, ou por fotossíntese ou por quimiossíntese. Então ele pega a matéria inorgânica e produz em matéria orgânica. Então por isso que o nome dele é produtor, ele está na base da cadeia alimentar, certo? Logo na sequência eu tenho os consumidores. Isso, os consumidores, porque eu tenho, né, uma subdivisão dentro desse grupo. Os consumidores são heterótrofos e eles dependem diretamente daquilo que vem do produtor. Então o indivíduo que se alimenta diretamente do produtor, eu chamo de consumidor primário. O indivíduo que se alimenta do consumidor primário, eu chamo de consumidor secundário. E assim sucessivamente. Beleza? 2 coisas eu tenho que ficar atento ao longo de uma cadeia alimentar. Primeiro, o comportamento da matéria e o comportamento da energia. A matéria, ela tem um comportamento cíclico. Lá nos produtores, matéria inorgânica virando orgânica. Lá nos decompositores, a orgânica virando inorgânica. Então eu tenho um ciclo envolvendo a matéria. O comportamento da energia, ele é unidirecional, sempre do produtor em direção ao último indivíduo da cadeia alimentar e é decrescente. A cada nível da cadeia alimentar, que eu chamo de nível trófico, ocorre a perda de energia na forma de calor, então a energia ela vai sendo passada em uma quantidade menor ao longo dessa cadeia alimentar. Beleza? É simples, mas eu espero que, né, tenha contribuído com alguma coisa, tranquilo? Pega as provas anteriores e vai fazer, né, um resumão. Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, siga nas redes sociais, né, acesse o blog, né, acesse a plataforma Z, onde você vai ter uma série de conteúdos, né, para enriquecer a sua preparação. Foi um prazer ter esse momento com vocês, bons estudos e
Fui!